Neste vídeo nós vamos continuar falando sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está aqui no Brasil e desde segunda-feira está ouvindo pessoas aqui em relação à perseguição à direita que está sendo feita aqui no Brasil, principalmente no que diz respeito ao 8 de janeiro. O advogado Pedro Vaca, que é o chefe dessa comissão, que está aqui no Brasil, ele está ouvindo aí, então as pessoas. Eles ouviram já o Barroso e o Alexandre de Moraes e ontem eles ouviram aí algumas pessoas, ouviram alguns parlamentares e também ouviram alguns familiares dos perseguidos políticos. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero mostrar um videozinho aqui de uma entrevista que o ministro da Defesa, José Múcio, deu ao Roda Viva e lá ele disse que não houve tentativa de golpe. Vamos ver aqui, então, este vídeo, José Múcio. E voltando para a anistia do 8 de janeiro... A pergunta que eu tinha feito. Hoje é a prioridade do PL, enquanto partido, o PT, de sem anistia. Eu acho, Qual eu a sempre posição do senhor? devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Se foi um golpe, quem organizou, pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora... Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, mas essas pessoas isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Ministro, mas essas pessoas que foram lá quebrar, por mais bagrinhos que fossem, elas não reconheciam a legitimidade do governo empossado e que estava de turno ali. Elas queriam derrubar aquele governo. Elas achavam que elas estavam indo lá para derrubar o governo. Não, derrubar o governo. Que os militares iriam vir em socorro delas. Aquele movimento derrubava o governo, aquele movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequência, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria. É simples. Mas o quão importante o senhor acha que essa anistia é para uma certa pacificação do país? Eu acho que na hora que você solta um inocente ou uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande, é uma forma de você pacificar. Esse país precisa ser pacificado. Ninguém aguenta mais esse radicalismo. A gente vive atrás de culpados, a gente está começando, nós estamos precisando procurar quem resolva os problemas, quem ajude a resolver os problemas. Nós brigamos só por eleição, só para ganhar a eleição. Nós não somos mais a favor de ninguém, nós somos contra as pessoas. Eu voto em fulano porque eu sou contra. Eu voto em César porque eu sou contra você. Não é porque eu acredite em César. É porque eu não gosto de você. A gente precisa acreditar nesse país. Olhar para frente. Tudo bem que nós façamos as correções necessárias ao passado. Mas a gente precisa olhar para frente, precisa tocar as coisas. Quando houve o golpe de 64, esses militares têm 3 anos, os comandantes militares têm 3 anos, 4, 5 de idade. Quer dizer, a gente vai ficar nisso? Até quando nós vamos ficar nisso? Eu acho que nós temos casos que nós vamos rever. Ministro. Para pacificar. Nós precisamos pacificar esse país, mas nós só pacificaremos esse país quando nós colocarmos ao lado esse revanchismo político, esse ódio que a gente tem. Pensar contra você pode, pensar à vontade, deixe-me me respeito. Isso tem quantos séculos? Isso é de Voltaire. Morrerei defendendo o direito de você pensar, mesmo que seja diferente de mim, o seu pensamento. Mas quem disse que o PT está a fim de pacificar o país? Muito pelo contrário, o PT nunca se interessou em pacificar o país. O PT quer guerra contra os seus opositores, quer colocar todo mundo na cadeia. E você vê aí que a militância de redação não é diferente do PT. A Vera Magalhães disse ali que essas pessoas elas não tinham reconhecido o governo Lula. Como assim? Então são golpistas. Será que aqueles petistas que foram lá fazer quebra-quebra, incendiaram 6 ministérios lá em 2017, protestando contra o Temer, não reconheceram o governo Temer? Será que eles também são golpistas e deveriam ter sido condenados a 17 anos de cadeia? O problema é que ali ninguém foi condenado, Ninguém. E fizeram coisas muito piores do que aconteceu no 8 de janeiro. É que as pessoas às vezes não se lembram. Eu já mostrei em alguns vídeos aqui as imagens do que foi aquelas manifestações lá, o que foram aquelas manifestações lá em 2017 contra o governo Temer. É uma coisa muito pior do que aconteceu no 8 de janeiro. E nós temos aqui na revista Fórum que o Múcio insultou os que defendem a democracia. Quem que defende a democracia? Diz o coordenador do Prerrogativas. Prerrogativas é aquele grupo de advogados petistas. Só eles defendem a democracia. E entendam, democracia para petista é quando eles estão no poder roubando o país e prendendo seus opositores. Isso é democracia. Quando os seus adversários vencem as eleições de forma, esse sim, democrático, de forma democrática, como aconteceu com o presidente Bolsonaro em 2018, que venceu mesmo que tivesse todo mundo contra ele, o pessoal da imprensa, o pessoal da grande mídia aí, todo mundo contra ele, ele venceu as eleições porque ele tinha o povo, e isso sim é democracia. Acontece que o conceito de democracia hoje para esse pessoal da esquerda
não é mais a vontade do povo. Muito pelo contrário, eles chamam aqueles governantes como Bolsonaro, que têm o apoio popular, eles chamam essas pessoas de populistas. E democráticos são aqueles que estão ali fazendo o que as instituições que eles chamam de democráticas, eles apoiam essas instituições. Se o governo quer o Lula, né, que está apoiando o STF hoje, aí ele é um governo democrático. O problema é que o STF não tem nada de democracia. Nós vamos mostrar muito falando aqui sobre a visita dos integrantes da OEA, aí, né, da Comissão de Direitos Humanos. E será que o Múcio, ele disse isso porque ele resolveu pular fora do barco do Lula? E se ele resolveu pular fora do barco também, o que aconteceu, será que fez ele ficar desse jeito, né? Nós temos aqui essa notícia, ó, que pode nos dar uma pista. Ministro da Defesa, o Múcio, né? Não temos dinheiro para absolutamente nada. Então, será que o fato do Lula ter cortado dinheiro das Forças Armadas está fazendo com que essa turma se rebele? Nós temos que pedir para o Lula cortar mais verba deles ainda, né? Quem sabe eles não acordam, né? Quem sabe, antes tarde do que nunca. E nós temos aqui o Gilmar Mendes, né? Eu vou até mostrar uma fala para vocês aqui, mas nós temos que pegar essa notícia aqui, ó. Preso do 8 de janeiro morre após passar mal na Papuda, que é o caso do Clezão, que tinha 46 anos, ele teve um mal súbito durante o banho de sol e acabou perdendo a vida. Ou seja, então o Clezão ele foi preso, ele tinha problemas de saúde, o Ministério Público já tinha pedido a sua soltura e ele acabou morrendo na cadeia. O cara foi torturado até a morte na cadeia. E aí nós tínhamos, então, o Gilmar Mendes falando contra a Lava Jato, isso daqui, ó. Porque as pessoas só eram soltas, Ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Porque... Coisa de pervertidos e se tratava de prática de tortura, né? Será que isso pode trazer para o momento agora, né? Acho que vale agora, né? Coisa de pervertidos o que o STF está fazendo em relação a essas pessoas, o que o Xandão está fazendo em relação a essas pessoas. Isso é tortura, não é isso? E aí ele fala aqui das delações, dos acordos de leniência, que inclusive o Toffoli, né, anulou todas as multas bilionárias aí da Odebrecht e do pessoal da JBS, né? Anulou multas bilionárias e, coincidentemente, a mulher do Toffoli é advogada dessas empresas aí. E aí o que eu gostei ontem foi quando o pessoal da OEA foi ouvir os parlamentares, eles fizeram ali uma explanação do que está acontecendo e eles colocaram, inclusive, quando que começou essa perseguição. E eles colocaram ali na tela, ficou o tempo todo ali da reunião, essa imagem ali na tela, da revista Cruzoé, quando começou ali quando a revista Cruzoé, eles falaram ali sobre o amigo do meu pai, que era um codinome que o Marcelo Odebrecht tinha na sua relação, na sua lista de propinas lá, que o Toffoli era um dos que recebia propina, e o codinome dele era o amigo do meu pai, e o amigo, no caso, era o Lula, né? E aí, então, a revista Cruzoé, ela sofreu a censura ali, foi mandado retirar todas as revistas, né? Foi feita uma perseguição à revista Cruzoé, e dali começou tudo isso daí, toda essa perseguição que vem até hoje. Começou ali com o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes. E aí, eu vou mostrar para vocês agora uma das partes mais importantes, que se a gente for mostrar tudo que os parlamentares falaram aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou mostrar uma coisa que deixou todo mundo ali, muita gente, as lágrimas rolaram ali, muita gente emocionada com a fala da filha do Clezão, que morreu na cadeia, sendo torturado por essa turma que está no poder aí. Mi padre fue puesto preso injustamente y torturado en la calle. Mi padre no es criminoso. Mi padre es un hombre íntegro, bondoso y ejemplo de brasileño. Ellos no merecen, mi familia no merece esto. Estamos torturados até hoje. Y no es fácil.
fácil viver isso em Brasil. Por favor, nos ajude. Por favor. É triste a gente ver isso, né? As mocinhas ali órfãs do pai, porque ele foi preso sem ter cometido crime algum, ter pedido do Ministério Público Federal para soltar ele porque ele estava ruim de saúde, e mesmo assim deixaram o cara morrer na cadeia. O Alexandre de Moraes tem sim que pagar pelos crimes que ele cometeu. Ele cometeu muitos crimes e ele tem que pagar por isso. Isso aqui é o cúmulo do absurdo, sabe? Isso é o cúmulo do absurdo que aconteceu com o Clezão. E se fosse só o Clezão, ainda ia lá, né? Nós temos aqui outra situação. Essa mulher aqui, por exemplo, não foi ontem lá na reunião, lá na audiência que eles tiveram lá com o pessoal da OEA, mas isso daqui, essa mulher aqui, ela reclamou lá para o Hugo Mota, lá na Câmara. Ela tem 6 filhos, órfãos de um pai vivo que está preso, e ela também fala que ela foi condenada. Vamos ver o que ela disse aqui. Eles não sabem da proporção das consequências da injustiça que nós estamos vivendo. Quando eu falo que eu fui condenada mesmo. Eu sou servidora pública há 15 anos e o meu salário do Estado foi bloqueado. Se houvesse um equívoco, uma injustiça, um erro, rapidamente o judiciário era para devolver o meu salário, desbloquear. Sabe o que aconteceu? Até hoje o meu salário está bloqueado. Estado brasileiro. A senhora está recebendo alguma ajuda de família? Misericórdia, me ajude. Eu estou aqui para suplicar. Eu estou para suplicar a misericórdia de Deus e dos senhores. Ou seja, o marido dela foi condenado a 14 anos de cadeia, porque estava lá na manifestação do dia 8 de janeiro. E ela está dizendo que ela também foi condenada. Por quê? Porque ela tem 6 crianças pequenas, você viu ali as crianças? E aí você lê aqui, ó, cortar o salário de uma mãe de 6 crianças. O que mais falta? Ela é servidora pública, ela teve o seu salário cortado. Ela, com 6 crianças pequenas, sem o salário dela, ela é servidora pública, teve o salário dela cortado. O que mais está faltando para chamar isso aqui de uma ditadura? É lógico que nós não temos mais nenhum resquício de democracia nisso daqui. E aí, como eu disse para vocês, o Alexandre de Moraes e o Barroso, né, foram ouvidos na segunda-feira, e aí tem essa foto aqui, a foto que eles tiraram, a foto oficial lá da reunião, né? E aí você vê aqui a cara do Barroso e a cara do Alexandre de Moraes, não é aquela cara sorridente, como geralmente eles aparecem ao lado do Lula e de todos os outros ditadores aí. É uma cara que nos traz um pouco de esperança, né? Quando a gente vê o Alexandre de Moraes e o Barroso com essa carinha fechada assim, nos traz alguma esperança de mudança, tá? Muita gente está falando, pode ser que não dê em nada, porque esse pessoal da OEA aí, esse pessoal da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos são todos esquerdistas. Gente, o que estão passando para este cara aí, o Pedro Baca, o que estão passando para ele, que os parlamentares e as vítimas estão passando para ele, é uma coisa muito forte. E outra coisa, ainda tem o Trump fazendo pressão em cima da OEA para que resolva o problema aqui. E isso é a parte mais importante de tudo. Mas este caso aqui do Brasil, ele tem uma peça fundamental, e essa peça tem nome e sobrenome. Felipe Garcia Martins. Este nome é fundamental em tudo isso. E aí os parlamentares ontem exigiram do Pedro Baca que ele ouvisse Felipe Martins, que está proibido de dar entrevista, está proibido de se declarar. O Alexandre de Moraes mandou ele ficar quietinho na dele e não falar nada. E os parlamentares estão exigindo do Pedro Baca que ele ouça o Felipe Martins.
E o Pedro Vaca falou que vai pensar na possibilidade de ouvir o Felipe Martins sobre o caso dele, que ficou preso durante 6 meses, acusado de ter ido para os Estados Unidos, que como se tivesse ido para os Estados Unidos fosse um crime, e mesmo assim ele não foi para os Estados Unidos, e mesmo assim ficou preso e hoje está cumprindo um monte de restrições, entre eles a tornozeleira eletrônica e a proibição de dar entrevistas. E aí tem aqui na notícia, ó, essa notícia aqui do ano passado, de março do ano passado, dizendo que o documento da Latam confirma que o Felipe Martins embarcou para Curitiba no fim de 2022. Então ele não foi com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos naquela oportunidade. E aí, com tudo o que está acontecendo aí, nós vendo aí o Pedro Vaca e sua equipe ouvindo essas pessoas aí, nós temos uma notícia aqui de hoje, ó, aqui na CNN. Ó. PGR se manifesta contra a soltura de Daniel Silveira. E o que é isso daqui? Quando o Lula ele emitiu esse decreto aí de indulto natalino para os presos, para soltar preso aí, que ele adora fazer isso, né? O Daniel Silveira, ele se enquadra nestes requisitos aí, ele cumpre todos esses requisitos. E aí o que o advogado Daniel Silveira fez? Já pediu então a soltura do Daniel Silveira, baseado nesse indulto de Natal. Mas aí o Procurador-Geral da República negou o pedido do advogado do Daniel Silveira, que estava querendo a soltura do Daniel Silveira baseado aí nesse indulto, onde o Daniel Silveira cumpria todos os requisitos. Então dá para ver claramente que é uma perseguição ao Daniel Silveira. Se não fosse, lógico que ele teria também sido solto. Por que não soltar o Daniel Silveira se ele cumpre todos os requisitos? Mas eles já tinham, inclusive, anulado a graça presidencial que o Bolsonaro tinha dado para ele quando o Bolsonaro era presidente. E para a gente terminar aqui, eu vou mostrar 3 frases que o Lula disse. 2 são no dia de hoje e uma outra data aí que eu vou mostrar para vocês. A última é a mais importante, eu quero que vocês assistam até o final. Quero mostrar esta primeira frase do Lula aqui. Não quero fugir para Miami, diz Lula sobre o fim do seu mandato em 2026. Ele está dizendo isso aqui, que o Bolsonaro então teria fugido, mas o Bolsonaro nem foi para Miami, né? O Bolsonaro foi para Orlando. O Lula nem sabe se Miami e Orlando são cidades distintas, né? É um idiota que não sabe nem isso. E a outra frase que eu vou trazer para vocês aqui é essa daqui, ó, que o Lula diz o seguinte, ó: ninguém precisa ser tão rico a ponto de comprar um terreno em Marte. Não, vamos tornar a vida na Terra mais feliz. Que todos tenham o que comer, façam as 3 refeições e tenham uma casinha para morar. O Lula continua com essa ladainha que ele vem aqui há anos enganando gente aí, com essa frase idiota dele, pois ele continua com essa mesma frase dele. Será que ainda tem gente que cai nessa conversinha fiada desse velho gagá? Porque ele está totalmente gagá, né? Mas aí, a frase mais importante é essa daqui que eu vou trazer para vocês agora. Essa frase aqui é muito importante. Olha só o que o Lula disse, ó. Quem não pode mais cozinhar por causa do preço do gás, quem não pode sair de carro pelo preço da gasolina, ou o caminhoneiro que sofre com o preço do diesel, essas pessoas precisam entender essa luta é deles. Devia ter uma vírgula aqui, né? Essa luta é deles. E a responsabilidade é do presidente que joga a culpa nos outros. E eu concordo com o Lula, viu? Concordo, porque você pode trazer essa frase para o dia de hoje, né? Pode trazer tranquilamente para a atualidade. Mas o Lula disse essa frase aqui no dia 29 de março de 2022, quando o presidente era o Bolsonaro. Então ele dizia que o Bolsonaro ficava jogando a culpa nos outros, e a culpa é do presidente. E o que o Lula faz hoje? Sempre colocando a culpa nos outros. Esse dia eu vi até um integrante aí do governo falando que a culpa da alta dos combustíveis é do Trump. Não é do Lula, não. É do Trump. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscrevam aí, deixe seu like, façam os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.